Bom, então bem-vindas, bem-vindos todos para essa sétima live Eduxi. Né? Na última live, na sexta, eu tive aqui conversando com 3 mães do traço 2 do Enneagrama. Foi uma conversa muito especial, muito bacana. E dando continuidade ao trabalho com esse traço, hoje a gente vai ter essa sétima live, onde eu convidei 3 mães de crianças do traço 2 do Enneagrama. E então a gente vai ter esse momento especial aqui de conversar sobre o traço 2 do Enneagrama. E antes de eu falar ou fazer qualquer pergunta, eu queria pedir só para vocês se apresentarem, Débora, Eliane, Cássia, vocês dizerem o nome de vocês, quem é o seu filho ou filha 2, e dizer de que cidade está falando, e como é que está se sentindo, né, de estar aqui agora para conversar sobre o seu filhote, sua filhota. Tá? Então está aberto, quando vocês puder começar. Olá, então, sou Débora, eu sou de Aracaju, minha filha se chama Beatriz, ela tem 10 anos, e eu estava um pouco ansiosa por esse momento, e a ansiedade foi aumentando, porque a gente precisou esperar, né, um pouquinho mais, mas porque tem que ser hoje mesmo, e estou bem feliz agora de estar aqui nesse encontro, para a gente partilhar algumas coisinhas sobre essas crianças lindas. Muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui, Débora. Obrigada a Pode ser eu? você. Eliane, fala você primeiro. Pode falar, Cássia. Então, eu sou Cássia Morgana Busanello, eu falo do litoral do Paraná, Pontal do Paraná, e sou mãe fresca de um Eneatipo 2, porque nós estamos no processo de adoção, na verdade agora concluído, transitado em julgado. Essa semana pegaremos as certidões de nascimento, são 2 irmãozinhos, e o nosso, o André acompanhou de pertinho, e o nosso pequeno do traço 2 é o Yuri, ele fará 7 anos daqui 10 dias, então o convite do André chegou num momento muito especial, porque estamos olhando aquilo que é a vivência que ele teve, dores que foram alterando o processo, e claro, questões que são da personalidade, que são as características dele mesmo. Então são 8 meses de caminhada praticamente, fechando, e que é aprendizado contínuo, é o que eu comentei com o grupo no reservado. Um desafio imenso, imenso, e um aprendizado contínuo. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecida, porque eu sei que vou sair muito melhor e mais fortalecida para esse dia a dia. Que bom, Cássia, muito obrigado por ter aceito o convite também. Eu acho que é muito especial você também trazer a sua história, né, de um filho que veio do coração, né, que chegou e que você está vivendo essa experiência toda, né? Porque a gente vai ver que, independente se veio via biológica ou de outra via, filho é filho, e a gente pode se conectar do mesmo jeito. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. E você, Eliane? Bom, eu sou Eliane, eu falo de Campinas, São Paulo. Tenho 2 crianças, a Lívia, de 8 anos, a gente ainda não sabe qual é o traço natural dela. E o Lucas, que eu vou falar um pouquinho hoje, tem 12 anos e é o nosso garotinho aqui da conversa de hoje. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite, André. E vai ser uma honra partilhar os exemplos, um pouco da vivência que a gente tem com ele no dia a dia com todos vocês. Ai, que bom. Muito obrigado também você, Eliane. Eu estou muito feliz, né? Até porque o meu traço principal é o 2, como eu partilhei na live passada. Então, para mim, conversar sobre o 2 é sempre algo muito bom, né? Que engrandece muito para mim, engrandece para todos que estão ouvindo, porque eu posso também partilhar as minhas experiências. E eu costumo dizer que uma das coisas que me fez gostar muito de trabalhar com o Enneagrama foi que o Enneagrama, ele, para quem é um terapeuta e trabalha com isso, ele nos humaniza. Ele nos humaniza no sentido de que não tem como você se colocar e falar sobre isso sem falar de você também,
Você não pode ficar num pedestal como sendo o sábio da montanha, o iluminado, que já cresceu tudo. A gente se coloca no lugar de perceber que a gente também tem os padrões e que, por mais que a gente tenha trabalhado, eles existem e às vezes aparecem, e é importante a gente não perder a consciência disso quando tomar uma rasteira. Então, eu queria começar, antes de fazer uma pergunta, só contando uma história. Eu vou partilhar aqui com vocês uma imagem, 2 imagens. E nessa live das crianças, eu quero partilhar essas 2 imagens, porque ela tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Então, quem conhece já a minha coleção, essa é a coleção 9 Estrelas na Terra, que eu fiz em parceria com o Gustavo, que é o meu irmão de sangue, de alma. Eu convidei meu irmão, ele sempre escreveu histórias, ele é um especialista em histórias infantis, um pesquisador de literatura infantil, e ele escreveu os textos das 9 Estrelas na Terra, que é uma coleção que fala de 9 crianças. 10, na verdade, porque na história das crianças 6 tem as 2 facetas da criança 6. Então, trabalha esses 9 traços para crianças lerem, os pais lerem para as crianças. E, particularmente, a gente tem a história aqui que é a revolta do anjo, que é a história de uma criança 2. Então, eu queria trazer essa história sinteticamente para ela inspirar a nossa conversa e o nosso começo de bate-papo. Então, a revolta do anjo, ela conta a história do Tiago, que era uma criança muito generosa, muito disposta a ajudar, muito gentil, muito educada, uma criança que todos gostavam dela, uma criança que fazia de tudo para todo mundo ficar bem. E era tão querido, que as pessoas nem chamavam ele de Tiago, chamavam ele de Anjo. Então, ele adorava ajudar a vizinha a pegar o gato que ficava preso na árvore, ele adorava ajudar as mães, adorava ajudar a professora na escola. Só que acontece que um dia, o Tiago, ele foi pegar o gato da dona Eduarda, a vizinha, e ele caiu e se machucou. A vizinha não soube, mas ele quebrou a perna, foi para a casa dele, teve que ficar um tempo de repouso e longe da vida prática e cotidiana. E o que acontece? Ele, logo no começo, ficou preocupado, depois ele pensou que nada, eu sou uma pessoa muito querida, então agora vai vir todo mundo me visitar. Então ele começou a ficar feliz porque ele recebeu um monte de visitas, as pessoas gostavam dele. Só que o que aconteceu foi que não apareceram as visitas. Então, num primeiro momento, ele começa a ficar triste, ficar magoado, se perguntando o que aconteceu, até que uma hora que ele fica revoltado, indignado. Como é que as pessoas que ele ajudou tanto, que ele foi tão disponível, nem sequer ligaram para ele, nem sequer perguntaram como ele estava, nem sequer foram lá visitar ele. E nesse auge desse estresse emocional, quando ele passou por essas emoções todas de tristeza, de raiva, aparece um anjo no quarto dele e diz que é o anjo Gabriel, que é o anjo dele, que cuida dele. E ele olha aquilo ali e diz: nossa, que profissão chata, você está aí me ajudando o tempo todo e eu nem sei da sua existência, mas que coisa, nossa, não queria ter essa profissão nunca. Então ele vai para um sentimento nesse sentido. E aí o anjo Gabriel explica para ele que sim, que ele cuida dele, que ele olha por ele, mas que ele não está o tempo todo fazendo isso. Que tem outros momentos que ele está com os anjos, fazendo coisas que ele gosta. E aí ele convoca o Tiago para: o que você gostaria de fazer agora mesmo? Pensa uma coisa que você gostaria, que você quer fazer por você, porque você quer fazer. E no começo ele não consegue pensar em nada, até que ele diz: eu gosto de desenhar. E aí o anjo faz aparecer um monte de material de pintura, desenho, e eles começam a pintar juntos. De repente a mãe entra no quarto, quando ele vê o anjo sumiu, ele está lá pintando, e a mãe pergunta: que material é esse? Aí ele: foi o anjo Gabriel. Não, foi um amigo da escola que me deu, que ele não estava usando mais. E aí, a partir desse dia, ele muda o comportamento dele. E aí a mãe vai perguntar para ele: meu anjo, vem me ajudar aqui a pôr a mesa. Ele disse: não, anjo não, meu nome é Tiago. Aí ele: é verdade, Tiago, meu filho amado. E a partir desse dia, ele começa a ter a atitude de ainda ser uma criança generosa, bondosa, solícita, solidária, mas ele aprendeu que ele pode se colocar também em primeiro plano, que ele não precisa sempre colocar o outro em primeiro plano. Então, quando a dona Eduarda vai pedir para ajudar a dar um banho no gato, ele diz: claro, mas só depois da minha aula de pintura. Muda comportamento
tira esse lado, que é o lado que atrapalhava a vida dele, mas ele mantém ainda a essência dele, linda, que é a essência que a gente tem do 2, que é essa essência generosa, solista e bondosa. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês três, e fiquem bem à vontade para quem vai começar, quem vai falar, quando vocês perceberam que os filhos de vocês tinham esse traço, né, que vocês conheceram, que identificaram, que viram essa característica, qual foi o primeiro impacto? Qual foi o primeiro insight? O que é que veio para vocês nesse primeiro momento? Quem pode falar? Pode ser eu. A minha experiência provavelmente vai ser muito diferente, né? Até pela forma como tudo se dá. Hoje meu marido, inclusive, me lembrou disso, que na viagem, saindo do fórum, fazendo o trajeto de 6 horas de viagem com os meninos, Yuri já deu o primeiro sinal. Houve um conflito no carro por conta de um brinquedo e ele abriu mão do brinquedo dele imediatamente em prol do irmão menor. E nós já prestamos atenção nisso na hora, né? Nas conversas por vídeo não dava para ter essa noção, é óbvio, né? Mas pessoalmente isso já ficou muito claro. E aí começamos a observar o nível de afetividade dele. O meu vídeo travou, a impressão minha? Travou, André? Sim, o seu vídeo travou, mas o seu áudio não. Tranquilo. A gente está te ouvindo. Eu vou cortar o vídeo para ele voltar e vou falando. Então, esse já foi o primeiro sinal. E logo na sequência, o nível de amorosidade, o nível de necessidade que ele tem de contato físico, mesmo com quem ele está conhecendo no primeiro instante, até as vizinhas, né? Em tempos de Covid Só te pedir, desafiador. Cássia, tenta voltar o vídeo agora. Se estiver travando, aí você tira. Opa, para mim ele tinha voltado. Veja, tá bom agora? Pronto, voltou. Tá ótimo. Okay. Sim, então, esse falar. nível de necessidade de contato físico, de demonstrar afeto e de receber afeto, inclusive com as vizinhas, né? Por isso que eu disse que é desafiador em tempos de Covid, mesmo orientando, é difícil para ele ficar distante fisicamente, né? A teimosia apareceu muito rápido e essa sensação que ele passa de que ele já viveu tudo, que ele já sabe, ele já provou todas as comidas, ele já conhece todos os filmes, todas as músicas. Então, a primeira informação que vem para ele é que ele sabe, que ele sabe fazer, que ele sabe resolver. Então, muito rápido foi possível identificar o traço 2. Você falou uma característica importante que eu acho que a gente pode conversar mais ao longo aqui da live, mas que eu queria chamar a atenção aquilo que você falou, né? Que é uma característica que a criança 2 tem, de que ele, de alguma maneira, para se conectar com o outro, né? Com as outras pessoas, ele se coloca, isso não é pensado, né? Ele se coloca perante as situações como se fosse, eu correspondo ao que estão esperando de mim, né? Então, se estão esperando alguém que vai saber falar sobre isso aqui, eu, com muita naturalidade, falo como se eu soubesse sobre aquilo. E eu falo com tanta propriedade na hora que eu estou falando, que eu mesmo acredito que eu sei aquilo. E quanto mais eu vejo que o outro me escuta, e escuta se envolvendo e se conectando comigo, mais eu faço isso. Não tem a ver com isso que você estava falando? Tem tudo a ver, até porque se a gente for pegar o histórico, né, André, ele viveu em média 5 anos com a família de origem, em extrema privação, e aí ele passa 1 ano e 3 meses abrigado, institucionalizado, e aí quando a gente fazia certas comidinhas, meu marido cozinha muito bem, eu me aventuro um pouco na cozinha também, fazíamos coisas diferentes, que a gente já imaginava que era diferente para ele. Yuri, você já conhece, já comeu? Já. E aí segue o assunto, até porque ele diz que vai ser cozinheiro, né? Então ele já segue dizendo, isso tem canela, né? Ele adora descobrir que tem canela nas coisas, por exemplo. Olha. Isso tem canela, né? Aí a gente diz, então, não, presta mais atenção. Ele querendo agradar vocês, né, Cássia? Não é exatamente a canela, e presta atenção, e ele vai. Bom, nos primeiros dias ele quis nos mostrar que ele conseguia mesmo, ele comeu alho cru, para mostrar que alho era bom, e que era bom para a saúde, e olhando para nós, e, né, mãe? Né, pai? É bom para a saúde. E não adiantou dizer, não precisa pôr na boca cru, que já foi, já era, já estava mastigando, incentivando o pequenininho a fazer o mesmo. E isso que você falou é bem importante, André. Não pensa antes de fazer isso. Aliás, uma das minhas conversas com ele é o tempo todo, pensa no que você vai fazer, pensa no que você vai falar, né? Reflete para que ele traga consciência para si mesmo, porque é automático. Uma coisa importante aí, já
antes de ouvir a Débora e a Eliane, aproveitando isso que a Cássia falou, né, quando você fala é automático, né? A gente entender que todos nós temos uma parte do nosso modo de funcionar, dos nossos traços, que é um piloto automático. E que as crianças, quanto menor elas são, especialmente antes dos 7 anos, né, mais tendência a fazer como piloto automático. Porque a partir dos 7 é uma tendência a criança começar a colocar máscara já. Então, ela já começa a ter o mental mais desenvolvido e começa a se preocupar mais em passar uma imagem para o outro. Mas, especialmente até os 7 anos, não tem tanto isso. Então, os comportamentos dos traços aparecem muito puros, como impulsos que vêm de dentro, né? Tanto na luz quanto na sombra. Então, é isso mesmo. Ele não faz pensado, né? Ele simplesmente, na hora, vem aquela informação na cabeça dele e ele fala. Muito obrigado, Cássia. Gratidão. Eliane, você ia falando também. Eu acho que eu vou ter que autorizar de novo aqui você, Eliane. Pode falar. Tá certo agora, André? Tá. Tá certo. Então, para a gente foi um pouco diferente a descoberta assim, do traço do Lucas. Primeiro, tem uns 3 anos que eu me interessei muito e fui seguindo o caminho de autoconhecimento e acabei no Enneagrama. E aí fiz vários cursos, acabou que eu falava de manhã, à tarde e à noite sobre o assunto, meu marido acabou se interessando e acabamos seguindo juntos, fizemos vários cursos. E aí foi bastante natural, porque a gente começou a perceber que aquele conhecimento que a gente estava recebendo era um conhecimento que explicava tanto da gente, não para justificar, né, os comportamentos, mas explicava de uma maneira amorosa as nossas feridas de infância, as coisas que a gente tinha de bagagem. Então foi uma coisa tão bonita assim que a gente olhava para as crianças e falava assim: nossa, a gente precisa de alguma maneira trazer isso para elas. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não sabe qual que é o traço delas? E por mais que a gente observasse, a gente não conseguia fazer essa conexão. Não sei se, assim, por falta de entendimento nosso, né? Por não ter uma vivência muito grande, pelos exemplos que a gente encontrava nos livros se referirem mais a adultos, a gente não conseguia enquadrar as crianças, vamos dizer assim, entender os comportamentos, né? E aí eu estava fazendo curso na época com a Monique da Zembro, que é uma querida, e ela falou, olha, o André Prudente, ele tem um curso nessa área, conversa com ele, porque você está interessado em olhar para os seus filhos, eu acho que é muito válido isso, conversa com ele. E aí a gente conversou, né, e eu fiz o curso, meu marido também acabou fazendo, do Eduque-se com você, e foi assim, abriu o mundo, assim, pra gente. Porque eu me lembro da aula, quando você falou sobre o traço 2, eu saí da aula em prantos, chorando, porque ali eu tinha identificado completamente meu filho, nos comportamentos, quando você falou da gentileza, da doçura, da compaixão, né, de se colocar em segundo lugar, todas as características encaixou assim perfeitamente. Então, ali foi a percepção, puxa vida, descobrimos o traço mais natural dele. Me parece, então, Eliane, que esse choro que você sentiu quando saiu da aula foi aquele choro de alívio, né? De alívio. Que não é o alívio de ter traçado um diagnóstico, né? Não. É o alívio, me parece, de ter compreendido quem ele era, né? Quem ele era. E assim, a partir daí, né, poder ajudá-lo nas escolhas. E assim, com respeito, né, às escolhas dele. Porque a partir do momento que a gente começa a identificar, você consegue ajudar a criança. E também é um acalento para você, né, de falar assim, olha, é uma característica que ele tem. E são dons tão assim, tem um lado tão bonito. Eu fiquei realmente muito, assim, muito tocada. Que bom, que bom. Eu fico feliz de ter ajudado aí nessa descoberta, né? E de você poder estar agora olhando e usando isso para cuidar dele, né? Com certeza. A gente vai conversar mais, o que você falou aqui, eu vou puxar um gancho aí depois de algo importante,
Mas queria ouvir você, Débora, e você, como é que foi o impacto quando descobriu que a Bia era 2? A Bia Beatriz, eu conheço assim, pessoalmente, então, eu você mesmo. constatei presencialmente. Exatamente. Eu ia falar isso, aí André é testemunho, e assim, ele me ajudou a confirmar, na verdade. Mas assim, desde pequenininha, a Beatriz, quando entrou logo na escola, eu lembro que uma vez a professora falou: Olha, mãe, eu não preciso nem vir para a aula, porque eu já arranjei uma substituta. E ela foi me contando como ela se comportava na sala de aula, né? E hoje ela estava em aula online, eu estava até ouvindo. Realmente, surgiu a professora falou com um coleguinha e ele não estava respondendo. E ela viu no chat, não, tia, ele colocou aqui no chat é que o microfone dele não está funcionando. E em vários momentos, ela, tipo assim, ajudando a professora naquele momento ali, sabe? Ela sempre. Aí, eita, Beatriz, eu fico assim, eita, Beatriz. Então, assim, aí, momentos depois, ela já maiorzinha, nasceu o priminho dela, e quando a gente ia para lá, ela não queria nem brincar mais, ela só queria ficar com ele, cuidar, pegar, ajudar a dar banho, ajudar a dar, né, botar para mamar. Então, assim, eu percebi, então ela deixava de brincar e ficava ali, ela só queria estar ali. Aqui em casa, com os meus pais, ninguém pode ficar doente, não, aqui. Meu pai tem umas crises de cãibra, e às vezes a gente tá lá com ele, e ele dá aquela dor, ela já deita, vovô, deita, aí já pega o spray que ele passa, já passa na perna dele, aí já vai, quer alguma coisa, e não deixa meu pai se levantar da cama até que aquilo passe. E assim, eu vejo que ela também, a questão da empatia, né, André, muito, ela se emociona. Aconteceu um fato já alguns anos atrás, que as priminhas delas, o pai, né, fez a passagem jovem, de repente, assim, e eles ficaram aqui em casa um tempo. Então, assim, eu via aquela presença dela querer entreter as meninas, brincar, conversar, quando elas sentiam que elas estavam querendo ficar triste, querendo chorar. Então, assim, eu vivenciei muitos momentos de ver esses cuidados com Beatriz. O esposo disse a Wanda, né, quando, antes de fazer a passagem também, ele tinha descoberto que estava doente, que ia precisar fazer cirurgia, então ele veio visitar a gente, veio aqui, a gente conversou, e ela, eu não sei se, eu não lembro de ter contado, mas eu acho que ela no movimento, de ter ouvido a conversa, ela ainda estava menorzinha, e a gente tem essa questão da cura, né, da gente fazer nela também, de utilizar as mãos, então ela pediu para que ele deitasse, pegou uns olhinhos essenciais, pediu para acender o incenso, e começou a fazer a cura nele, pediu. Então, ali, acho que foi um momento tão assim, eu disse, não, meu Deus do céu, eu fico inspirada com ela. Eu sempre falo que ela é minha mestrinha, porque cada dia é um aprendizado novo, assim, sabe? Então, assim, foram muitos momentos que eu digo, meu Deus, é Beatriz, é o traço natural dela, não tem como ser outro. Assim, mas vai crescendo e vão surgindo, né? Que a gente vai falar mais lá na frente um pouquinho, mas assim, Claro. muitos insights, André, muitos insights. Olha, que coisa bacana. Você trouxe alguns exemplos também aí de um lado lindo aí do traço 2, né? E tem algumas coisas que eu fiquei pensando aqui. Uma delas, lembrando quando você falou dela com o papel na escola, né? E ajudando na aula online, vendo as necessidades dos amigos e a Sim. necessidade da professora ao mesmo tempo, né? Você veja que é uma capacidade da criança de ela estar atenta às várias necessidades. E é justamente por essa tendência a ficar olhando para as várias necessidades que é fácil se perder da própria necessidade, Sim. né? Aí eu sempre falo, Beatriz, você está prestando atenção, né? E olha que interessante, porque geralmente isso é uma característica de criança 2, né? Eu sempre tive isso, que é como se fosse multicanal. Você consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Porque, no fundo, você sabe que tem que fazer a tarefa que a professora está falando, mas você está vendo que o coleguinha está assistindo ali, então você liga vários canais e fica atento. Claro que isso, quando você faz muito, isso gera um desgaste energético, um desgaste emocional, vai gerar um perder alguma coisa, porque você fica dividido, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma capacidade de ser multicanal nesse sentido, né? E eu fiquei lembrando, né, porque tem um conhecimento que eu coloco no meu livro, que foi uma reflexão que eu fiz, que são os estereótipos em sala de aula. Eu comecei a fazer uma reflexão a partir de relatos do cursos, pacientes, e uma reflexão da história de vida mesmo que eu tive, escolar, né? E o que é que eu percebi? Eu percebi que dentro da sala de aula típica, né? Vamos precisar de um ensino fundamental maior, menor, mesmo ensino médio, tem alguns estereótipos de ponto de vista de características de personalidade que se repetem nas salas de aulas, que é muito comum você ter naquela sala de aula alguém com aquele estereótipo. E o estereótipo não é a pessoa do traço simplesmente. Ela é como se fosse uma pessoa do traço que está vivendo aquilo de maneira exacerbada.
tá? E geralmente eu percebi que aquele estereótipo tal tem a ver com um traço tal. E geralmente na sala de aula tem alguma criança que é aquela criança que muitas vezes outros colegas que são mais até maldosos no pensamento vão dizer é aquela criança puxa-saco, gosta de puxar o saco, ou de colegas, ou do professor, né? Quer dizer que toda criança doce faz isso e tem esse estereótipo de jeito nenhum. Mas eu posso te falar, toda criança que tem esse estereótipo, que eu entrei em contato, eram dois. Entende? Essa que é a questão. Não é que toda criança dois tem esse estereótipo, mas toda criança que na sala de aula tem esse estereótipo tende a ser uma criança dois. Uma criança dois. E o que é interessante? A gente entender de que, enquanto ela está ali ajudando o professor ou ajudando os colegas, existe uma linha entre algo bom, que tem a ver com o dom do dois e que aparece muito forte na criança, que tem essa coisa muito pura, e ela usar esse dom para questões emocionais dela. Existe uma linha muito tênue. Então, quando uma criança está nesse nível de estereótipo, que vira um estereótipo, é sinal de que ela saiu dessa, ultrapassou a linha. Ela já não está usando aquele dom de uma maneira saudável para ela. Ela já está usando de um jeito que atrapalha a vida dela, que pode dar problema social e que pode realmente dar problema para ela mesma. E isso é interessante perceber para um pai, uma mãe, um educador, quando percebe uma coisa dessa, porque pensa bem, qual pessoa que não gosta de um aluno que é tão dedicado desse jeito, que é tão afetivo desse jeito? É muito bom, né? Só que, se o professor não ficar atento, ele vai estar alimentando na criança algo que não é bom para ele. Né? Alimentando algo que não é bom. Vai estar hipervalorizando uma qualidade que está sendo vivida de uma maneira que não é adequada. Né? Então, isso é um processo que acontece. Então, no Enneagrama, o que eu digo muito é que não é assim, olha, eu estou bem, estou mal. Tá saudável, não está saudável. É um processo que vai acontecendo. E com a criança isso também acontece. E esse processo, para mim, ele começa, primeiro, conectado com a essência. Todos nós, a gente não nasce já desconectado, simplesmente, e já agindo de uma maneira distorcida. Então, é um processo que vai acontecendo, às vezes mais rápido com algumas pessoas, mais devagar com outras, mas que vai acontecendo no decorrer da nossa história, que começa aí na infância. Mas antes disso, a criança está mais na essência. E vocês já trouxeram até algumas experiências aqui de luz. E eu queria justamente pedir agora, se vocês puderem, né, para vocês partilharem um pouco, pensando que, no fundo, na essência, a gente é o lado luminoso, e que essas características negativas que a gente vê dos traços, e agora aqui do traço 2, é uma distorção do que a gente é mesmo, do que as nossas crianças 2 são. Eu queria que vocês ressaltassem, mas assim, quais são as principais qualidades desse traço que vocês veem que é mais marcante no filho de vocês. Porque tem algumas qualidades, né? E talvez em algumas crianças uma delas se ressalte mais, outras se ressalte mais na outra criança. Então, qual que vocês veem que ressalta? Partindo de que ponto, né? De que muitas vezes esse comportamento que a gente vê da criança de ajudar e disponibilidade, tudo isso, a gente tem que entender que isso vem de uma necessidade verdadeira de conexão com o outro. Vem de uma necessidade verdadeira de conexão com o outro. Eu, de verdade, olho para o outro e olho para o que ele está sentindo. E quando eu olho de verdade para o que ele está sentindo, não tem como não se importar. E as crianças 2 têm isso. Só que, em algum momento, essa necessidade ela começa a ser vivida, distorcida. Ela vai gerando um desejo de agradar, que já não é mais necessidade de conexão e de expressar e fazer o que pode pelo outro. É uma necessidade de agradar que visa receber algo. Mas, então, os filhos de vocês, o que é que vocês percebem de luz? Outras histórias que vocês tenham que lembre também disso, dessa luz, que possa ilustrar para quem está ouvindo. Quem pode falar? Eliane, vai começar? Tá. Então, opa. Deixa eu só... Que como está desativado para todo mundo, pode ativar, Eliane. Ativado agora, André? Está me ouvindo? Sim. Eu acho que o Lucas, eu percebo várias características nele, conjunto, assim. Mas a mais evidente para mim é a preocupação com o outro. Sempre foi, desde pequeno. E aquele olhar que... hoje eu estava pensando sobre isso. Parece, sabe, um raio-x? Ele não olha o exterior, assim.
Ele parece que ele foca lá dentro. Eu não sei como é que ele faz isso. Mas ele vai olhar para a pessoa e saber que a pessoa não está bem. E aí ele começa. Ele tem um assunto de acordo com a idade. Então ele vai, se ele vê que é uma criança pequena, ele vai para o lado da criança pequena. Se ele vê que é um adulto, ele vai procurar trazer uma conversa, mas não é uma coisa assim forçada, é natural. Eu fico olhando, fico observando, eu falo, como é que pode olhar assim, ter esse... um dom mesmo, né? Eu acho tão bonito, porque às vezes ele olha, ele fala, mãe, você não tá bem, né? Eu não falei nada. Mas ele sabe, ele olha ali no fundo. Eu costumo dizer, Eliane, que é como se fosse uma mediunidade, né? Parece que uma tem o Chico mediunidade. Xavier ali falando para ele, né? Dizendo, olha, Como que sua mãe não tá pode? bem hoje, né? Não é? Como que pode? De olhar, às vezes, o colega, né? Quando eu estava no presencial, mas de olhar muito para o lado. Às vezes eu falo assim, Lucas, você estava prestando atenção no professor? Porque você sabia que o amigo estava triste, porque o outro falou não sei o quê, porque o outro estava... Você está prestando atenção? Tô, mãe. E ele é um bom aluno. Eu sei que ele presta atenção, mas esse multicanais mesmo. Aconteceu recentemente aqui em casa, meu pai tem como exemplos assim, né? Meu pai, ele sofre de transtorno do pânico, já tem muitos anos, toma medicamento, mas durante a pandemia ele piorou bastante, então ele tá tendo altos e baixos, e minha mãe também fica naquele estado, né, de ver meu pai, a situação toda. Quando eles vêm aqui em casa, o Lucas, ele não sabe o que fazer. Ele fica o tempo inteiro, ele puxa a conversa, ele fala de cada assunto que eu fico pensando, de onde tirou isso? Mas assim, para o meu pai dar risada, para o meu pai conversar com ele tem sempre uma palavra, sabe, positiva. Sempre tá motivando, mesmo num dia que ele não esteja muito bem. Ele pode não estar bem, mas ele vai lá, ele fica com a avó, ele chama para jogar, ele ensinou, a gente Engraçado, gosta... né, Eliane? É como se a criança 2 tivesse um espírito de coaching, né? Ele Não é? fica motivando o outro, né? Ele falando com o meu pai, minha sogra até chamou a minha atenção, falou, olha a conversa dele com seu pai. Não, mas você vai ficar bem, vô. Não, é certeza. E falando e trazendo, assim, tanto é que meu pai melhorou mesmo naquele dia. E aí ele vai buscar de outras formas. Então ele viu que melhorou. A gente gosta muito de jogos de tabuleiro. Aí ele ensinou a maior parte dos jogos para os meus pais, para os pais do meu marido, para jogarem em família, porque ele sabe que é uma maneira de distrair, é uma maneira de trazer, né, tirar meu pai daquela situação. E ele não gosta muito de perder. Ele tem essa característica, ele não gosta muito de perder, não. Fica bem aborrecido. Mas com os avós ele perde numa boa. Ele faz eles ganharem, na verdade, né? Então, eu acho assim, uma característica muito forte dele. Olha que interessante, né? Porque é como se fosse o comportamento de uma mãe e de um pai, né? Porque mãe e pai que faz isso com o filho criança, né? Ah, eu vou deixar ele ganhar aqui um pouco para ele sentir que ele está conseguindo e está evoluindo, né? E você veja a inversão, né? É uma criança maternal, né? Paternal e maternal, especialmente. Completamente. A gente teve um outro exemplo, esse daí quando ele era menor, né? Que eu até comentei com você anteriormente, né? É de uma amiga, melhor amiga dele, muito próxima dele. O pai também veio a falecer muito rapidamente. Em uma semana ele faleceu, ele não estava doente. Enfim, uma semana foi uma perda assim muito forte para o meu filho, né? A situação da amiga, era um pai extremamente presente, era muito participativo. Então todas as crianças tinham vínculo também com ele. Meu filho achou que ele deveria ser o tutor, vamos dizer assim, da amiga, porque ele passou a se dedicar integralmente à amiga. Então, na escola era com ela que ele brincava, se ela não queria brincar, ele não brincava. As brincadeiras que ela queria fazer, ele fazia. Foi uma doação, assim. Ele virou piadista, ele ficava sempre fazendo... Às vezes eu olhava e falava, nossa, será a mesma criança? Porque ele tinha um jeito, assim, de agradar, uma preocupação até excessiva com a amiga. E essa preocupação, assim, durou uns 4 anos. Virou como se fosse tipo uma devoção, né?
Exatamente. Eles fortaleceram muito a amizade. Mas eu percebi assim que a preocupação era realmente extrema. Uma preocupação, parecia uma preocupação de pai com filho, assim, sabe? De irmão mais velho. E os dois têm a mesma idade, então... Olha que interessante, porque claro que esse comportamento, quando ele é exagerado, pode fazer ele deixar de fazer coisas que são importantes para ele, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, veja que coisa interessante a gente estar conversando sobre isso agora, nesse momento que a gente está, onde a pandemia do Covid está pior do que estava no ano passado, na maior parte dos lugares aqui no Brasil, né? E que já foi tão difícil ano passado, né? E você vê, né? Eu posso falar até por experiência pessoal agora, eu que tive o Covid agora e que foi numa situação um pouco mais moderada, né? Que o seu filho fez com a amiga é o que a maior parte das pessoas que estão passando por algum momento de dor queriam que alguém fizesse. Seu filho, por mais que a gente possa questionar, talvez exagerou, talvez prejudicou um pouco, porque ele, né, foi em excesso, mas para alguém que está com dor, alguém ser esse amparo que diz, olha, eu estou aqui para o que der e vier, para o que você precisar, isso é muito reconfortante, né? E eu acho que o seu filho... Com 5 anos. Olha só, olha que coisa. Nessa idade, ele fez isso. Nessa idade. E o que é fez bonito... até os 10. E olha que coisa, né? Período Então, que estudaram juntos, né? O que é bonito a gente entender, né? É que isso é quem ele é, na essência. Se ele exagerou, tudo bem. O que a gente tem que fazer o que? Ajudar a equilibrar. Porque, na essência, essa característica de alguém fazer isso é muito bom. Muita gente ficou desamparado nesse período agora, mas também tem muita gente que recebeu esse amparo. E que recebeu, pode ser eternamente grato, né? Eu falo, por exemplo, a médica que eu conheci aqui em Florianópolis, que me atendeu, que está cuidando, ela fez isso. Ela ligou, quando minha família entrou em contato, através de uma amiga, de minha tia, médica daqui, ela disse exatamente assim, pode ficar tranquilo, porque se o meu filho estivesse em Aracaju e estivesse precisando, eu queria que ele fosse tratado desse jeito. E ela simplesmente disse assim, ligue para mim qualquer hora que você precisar, que eu estou aqui para poder te ajudar. E foi isso que seu filho fez com a amiga, né? Ele disse assim, eu estou aqui para qualquer hora. Exatamente. Muito obrigado por partilhar essa experiência, Eliane. Eu que agradeço, André. Débora, Cássia. Deixa eu ativar aqui você, Débora. Pode falar. Então, a gente fica ouvindo essas histórias, né, e já vai ficar lembrando, assim, parece que tá falando da mesma criança, às vezes, né? Beatriz, né, a pandemia, a gente ficando muito em casa, e eu lembrei de um momento que uma amiguinha dela, às vezes o pai precisava trabalhar, saía, ela com 10, 11 anos, e ela morava num condomínio fechado, e o pai, ela estava ficando algumas tardes sozinha, ela e a cachorra. E essa amiga dela começou a sentir um medo, ouvia um barulho, e ligava para ela. E eu comecei a perceber, um tempão, ela com a menina, né, conversando, eu disse, devia tá acontecendo alguma coisa, ela, não, mamãe, a Alice tá com medo e eu tô aqui fazendo companhia para ela. Eu disse, mas minha filha, já tem bastante tempo que você tá fazendo companhia para ela. Aí eu e os pais não chegam, não, mamãe, eu prometi que eu ia ficar até os pais dela chegarem. Eu disse, mas Bia, você tá perdendo de brincar, de fazer suas coisas, né? Não vai dar certo isso, vamos conversar. E aí, porque eu já entendo um pouco, assim, né? Então eu já vou tentando. Mas ela ficou vários dias, assim, nesse processo. E quando eu não queria, proibia, ela ficava mal, ficava chateada e reclamando, porque você não entende, e ela tá com medo. E, olha, um discurso que só ela sabe Você dar. veja que, olha o nível do se colocar no lugar do outro, né? Sim, ela sim. ficava o tempo todo dentro dela sentindo Sim. como a amiga devia estar se sentindo, né? E outro momento, agora eu também estava lembrando que eu tive uma gripezinha, só que aí fica sempre a gente, né, gera uma preocupação de e ela percebendo, vendo o meu movimento, de, né, cuidado. Aí eu fui trabalhar e quando eu cheguei, tinha tipo um porta-joia, né, porta-joia de coraçãozinho assim, que a gente às vezes guarda, né, e dava na minha mesinha. E quando eu cheguei, ela toda assim, né? Acho que ela me fazia surpresa, né? Quietinha. Aí eu vi, aí vi. Aí quando eu abri, eu vi que tinha uma tirinha, um papel. Mamãe, você precisa cuidar de você.
Tipo assim, eu estou percebendo que você está doente, então eu tive que trabalhar porque é rodízio, então você tem que ir alguns dias presencial. E aí, quando eu cheguei, na hora a gente se emociona, né? Porque a gente não espera, né? Aí o meu coraçãozinho, quando eu abri uma tirinha de papel com a letrinha dela, mamãe, você precisa cuidar de você. Algo assim, até guardei. Aí eu disse, ô Bia, por quê? Né? Ela, não, mas você, eu tô sentindo que você tá gripada, com esse, né, a Covid, você precisa se cuidar para que não... Ela já estava preocupada com algo que poderia... E me vendo também, né? A gente fica mais molinha na questão da gripe e tal. E assim, são muitos momentos. Eu lembro também com relação aos meninos da evangelização, quando vai para a evangelização, né? Que ela também quer aquela coisa de... Ela quer evangelizar, na verdade. Hoje até ela já começa a dar, falar as coisinhas, ensinar, e aquele cuidado daquele que não sabe, que sabe menos, aquele, né, no momento da brincadeira do jogo, ela vai lá e ajuda. Então, assim, são muitos momentos. Mas ela falou que eles não gostam de perder, realmente não gostam. Só assim, quando ela vê a necessidade do outro, quando tá perdendo demais, aí meio que ela recua, né? E dá um jeitinho de perder para o outro ganhar. Mas, assim, são momentos assim, a gente fica, né, que a gente já percebe, fica assim, observando e aprendendo, né? Porque às vezes a gente E nem você não faz veja que assim. interessante isso, né, do que vocês duas falaram, de não gostar de perder, né? E isso tem muito a ver com ser criança também, né? Sim, é Ser mais verdade. criança, é viver numa sociedade onde a competição é valorizada, né? Mesmo que em Sim, casa não seja, sim. mas acontece no ambiente social, no ambiente escolar, né, principalmente. Então isso acontece, né? Então, olha o conflito que é comum acontecer na criança. Dois, ela, enquanto criança que está vivendo essa realidade de uma fase de vida, às vezes, onde há mais competição, onde é natural que ela queira ganhar mais, faz parte também de a gente querer, de a gente se sentir capaz, a gente ganhar. Quando a gente sempre está perdendo, a gente não se sente capaz. Então, quando a gente ganha, a gente se sente capaz. Então, você veja que de um lado tem esse impulso natural de querer ganhar, se sentir capaz, tudo isso. De outro, o impulso de não querer ferir o outro. O É. impulso de querer agradar o outro. E aí esse impulso vai gerar um conflito, né? Então, quando a pessoa ou a experiência que você está vivendo, ela é muito mais significativa que ela fique bem para a criança, ela vai abrir mão do querer ganhar, mesmo querendo ganhar. Quando não é tão significativa, ó, a pessoa está bem ou ela está relaxada, e sempre vai ter algum lugar onde a criança vai querer agradar menos, né? Que ela vai estar um pouco mais relaxada, nesse vai aparecer o lado competitivo mais. Nesse momento é que vai aparecer, não, eu quero ganhar, né? Então, como a Helene falou, o avô ali, não, meu avô tem que ganhar porque ele tem que ficar bem, né? Mas talvez quando eu estou em casa jogando com minha mãe, com meu pai ali, eu quero ganhar. É, E aí quando você estão vê jogando. assim, pode falar. Pode falar, André. Não, falando assim também essa questão, né, de quando estão jogando, ela com o primo, que o primo é menor que ela, que tá jogando e ele quer escolher e ela também quer, mas aí ela começa, brigam ali, mas depois ela, mamãe, eu vou deixar, né, o dele, né, porque ele é menor do que eu, né, então eu já sou mais velha, então eu entendo. Então Sim, Beatriz, é assim, na hora a gente fica, né? Porque a gente não espera umas falas que a gente não espera, né? Aí ela, mamãe, eu sim, vou deixar para ele não ficar assim chorando, né? Ele é menor do que eu, já sou mais velha, então eu entendo. Vou escolher o dele. Aí é assim, é são isso coisas, mesmo. Muito impressionantes. obrigado, Débora. Cássia, e você? O que é que você diria, assim, nesses 8 meses, você diria que é uma qualidade que ressalta no Yuri? Deixa eu ativar aqui também você. Vai, pode falar. Agora foi. Primeiro, eu sinto muito pelo meu vídeo, ele está travando sem parar, não sei a explicação disso, mas deve estar tudo certo, né? O que Tudo importa é que bem, tá vocês tudo certo. me escutem bem, me ouçam bem. O Yuri é extremamente amoroso, como eu falei antes, ele é muito afetuoso, realmente, com adultos, com crianças, com idosos, com quem se apresentar, é realmente intenso. E 2 momentos que nos marcaram muito em família, em tão pouco tempo, foram na primeira visita da tia, né? Que também é filha por adoção, foi adotada recém-nascida, e a gente explicava, inclusive, isso para ele, né, e para o irmão, o quanto isso é natural para nós, o quanto isso não é que foi uma alternativa para sair de uma situação que não se resolvia, era algo natural, poderíamos ter filhos biológicos e ainda adotar, né?
E ele acolheu essa tia já, pulando no pescoço, extremamente amoroso. Ela passou o dia com o namorado aqui. E em determinados momentos ela se emocionava, porque é óbvio que ela via um filme da vida dela em alguma medida. E ela também é um traço 2. Então ela é extremamente afetuosa, ela é extremamente carinhosa como ele, ela precisa do contato físico, né, do abraço, do beijo. Então os dois estavam praticamente numa fusão. Já não dava mais saber que corpo era de um e de outro, porque eles não desgrudavam. Eu lembrei daquele ursinho que a gente tinha, né, no meu tempo, sou quase cinquentona já, que eram os agarradinhos, não sei se vocês lembram. Ele parecia literalmente um agarradinho no pescoço dela. Quando ela chorava, a função empatia era acionada imediatamente. E ele podia estar brincando, fazendo o que fosse, e às vezes curtindo, ele gosta muito de cantar, ele canta bem, ele estava cantando, se ela começasse a chorar, porque a letra da música emocionava ela, ele parava imediatamente, ia para o colo dela, ia acariciar ela e perguntar para a tia Bela, por que você está chorando, o que foi que aconteceu? E num desses momentos ela não segurou a emoção, foi demais, porque ele começou a cantar uma música religiosa, ele e o irmão, uma música de Jesus, e aí aquilo foi mais fundo ainda, ela teve que ir para o banheiro, porque ela não conseguia se recompor rápido, paralisou, aquele momento parou do instante que ela entrou no banheiro até o momento que ela saiu, e que ele pôde voltar a se conectar com ela e saber se estava tudo bem com ela. E você veja, né, que foi, olha que conexão de alma que eles tiveram aí, né? De coração para coração mesmo. Literalmente, literalmente. A gente até brinca que ele não é o afilhado dela, a gente deu ele como afilhado para a irmã dela. Acho que a gente fez uma bobagem, a gente acabou trocando, mas tá tudo bem. Ela disse que ela vai amadrinhar os dois, então, porque a conexão dela com o Yuri realmente é muito, muito intensa. E um segundo momento que a gente percebeu que foi lindo, que foi agora, né? Segundo encontro dele com a família extensa, como a gente chama, né? Do meu lado, a minha família, a gente foi para passar o Réveillon. E a minha sobrinha mais velha tem filhos gêmeos de 2 aninhos, acabaram de fazer 3, ainda não tinha. E de uma hora para outra, os pequenininhos disputaram um baldinho, né? Entraram num duelo ali com 2 aninhos e grito, e o negócio começou a ficar nervoso. Antes que qualquer adulto pensasse numa solução ou pensasse em interferir, o Yuri largou o que estava fazendo e correu pegar um baldinho que ele sabia onde estava. Nós não sabíamos, porque estava dentro da casinha de brinquedos. Ele pegou o baldinho e correu alcançar para os dois para diminuir o conflito. E para mim Você isso veja que foi um legal. movimento tão lindo da essência, André, porque ele não ficou esperando um retorno nosso. Ele não ficou ali para ser elogiado, para a gente dizer obrigado para ele, para nada. Ele simplesmente entregou o baldinho, botou no meio dos dois e voltou para a brincadeira dele. Então ele não descuidou dele, ele não se abandonou para fazer o movimento, ele simplesmente reconheceu a necessidade do outro, fez o movimento sem o desejo de ser elogiado. E isso foi realmente lindo. Eu e meu marido, que já estávamos atentos às características dele, já nos olhamos. Talvez os outros não tenham colocado atenção e tudo bem, né? Mas a gente estava cuidando, estava observando e foi bem bacana, foi bem bonito. Que lindo mesmo, né? E veja assim que ele se conectou com a necessidade, né? E olha que interessante, né? Quando a gente se conecta de verdade com a necessidade do outro, e é isso que ele fez, a gente abre a mente para encontrar caminhos e soluções. E foi isso que eu vi que você me escreveu aqui, que ele criou na cabeça dele uma solução. Ele viu uma solução, né? Ele teve a capacidade de ver, opa, tem outro balde, é só pegar outro balde e dividir. Isso é muito forte. E o que é interessante a gente estar conversando aqui agora, né, é sobre as crianças dois, é para a gente ver como isso vem da alma da pessoa. Sim. Porque a gente pode aprender a despertar a nossa solidariedade e sensibilidade, mas quando ela vem de um talento natural, por isso que eu chamo os traços principais hoje em dia de TNA, de traço mais natural, para brincar com o DNA, né? Que é como se fosse um DNA mesmo. É um traço que está ali natural. E vocês 3 descreveram agora isso, né? E eu queria agora, assim, para a gente continuar essa conversa, a gente vendo assim que, claro, isso é o traço natural, isso é o dom. Para mim, na essência, nós somos os dons, qualidades, não as distorções, mas todos nós, quando nos sentimos inseguros ou frágeis, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar usar as nossas forças para nos proteger. E é isso que acontece, e mesmo as crianças fazem isso. E é aí que começa o processo de criar defesas, mecanismos de proteção do ego,
E na criança 2 não é diferente. Isso acontece também. E quando a criança, então, está se sentindo insegura, e eu posso dizer que a principal motivo, o principal tema, do ponto de vista da personalidade 2, que deixa a criança insegura, tem a ver justamente com a necessidade de vínculo e conexão que ela tem. Então, quando de alguma maneira ela sente ameaçado esse vínculo, é onde ela fragiliza. Ou seja, se eu fiz algo que vai fazer com que minha mãe e meu pai, que eu gosto tanto, não me achem tão legal quanto eu sou, eu vou me fragilizar e eu vou tender a mudar, distorcer e me exceder. Se eu vejo que eu falei alguma coisa para o meu coleguinha e ele vai se afastar de mim porque o que eu falei não foi legal, eu briguei com ele, ou eu não dei o que ele pediu, ou não fiz, eu vou fazer. Então, há essa tendência e a entrar, então, nesses comportamentos que são mais distorcidos, que é um excesso de sensibilidade, o excesso de ajuda e uma fragilidade emocional que a criança entra. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aqui agora, né, o que vocês percebem que acontece com os filhos de vocês quando eles não estão bem, quando eles estão inseguros, quando eles estão frágeis, quando parece que essa conexão é ameaçada. Como é que eles reagem? Quem poderia falar? Levanta a mão aí que eu ativo aqui. Eliane? Ah, Débora, tá bom. Vamos lá, você, Débora. Pode falar. Então, eu acho que Beatriz tem várias reações. Você falando aqui, foi ativando e fui relembrando, né? Ela tá com 10 anos agora, esse ano ela completa 11 no meio do ano, em junho. Então, ela tá numa fasezinha já se achando, né? Nem criança, nem adolescente, já naquela coisa. Então, assim, eu sinto que ela, quando ela é contrariada, quando não é algo que ela gostou de ouvir, que a gente diz o não, então, ou às vezes ela responde muito, né, áspera, muito forte mesmo, assim, que a gente até, nossa, né? Não precisa tanto. Às vezes ela cai na questão do dramática, aí você não me ama, eu não faço nada certo, eu não sou uma boa filha, e entra nesse processo. Então, assim, ela tem várias. É só ser contrariada. Ela quer algo, a gente não é o momento, não é, né? Naquela questão de receber um não, ela tem dificuldade. Você falando aí de algo que possa, que ela tenha feito e possa a gente, né, contrariar a gente, ela tem essas coisas mesmo, eu já percebi que ela não gosta, ela quer fazer tudo certinho, né? Ela não quer fazer nada de errado para não. Agora é extremamente desorganizada. Aí tem uma mãe super organizada, então a gente está num processo de conversas, de acordos, para poder ela já entrar nessa questão da organização, né? Do quarto, das coisas da casa, coletivos. Então, assim, ela tá uma Você falou fasezinha bem de muita conversa, tentar muitos acordos. Pode falar. Sim, você falou uma coisa aí que é muito importante para a gente entender o mecanismo da criança 2. Você veja assim que quando ela sente que não correspondeu à sua expectativa, de alguma maneira, ou que não vai corresponder, é como se ela entrasse numa sensação de que, assim, eu não mereço o amor. Eu não estou merecendo o amor aqui agora. E aí, esse eu não estou merecendo o amor, ele pode ir para duas reações, né? Se for um sentimento um pouco mais leve ainda, ele vai tentar conquistar esse amor mais. Ou seja, eu vou fazer mais ainda para poder tentar conquistar. Mas se for forte demais, que às vezes vai ser, né? Vai gerar esse sentimento de eu não sou um bom filho, eu não faço isso. É como se baixasse a autoestima e dissesse eu não sou digno. Eu não sou digno. Né? Você está assim comigo porque eu sou assim. E eu não mereço esse amor. E eu vejo que isso é muito forte na criança 2, sabe? E que isso é um ponto que a gente tem que cuidar muito na criança 2, porque isso no adulto 2 vai virar o que eu chamo de a fuga. Eu fujo de entrar em contato com essa experiência, de sentir isso. O adulto 2 vai criando mais mecanismos de proteção para não sentir essa fragilidade, essa ação de que eu não mereço ser amado e eu não sou digno. Então, eu estou o tempo todo garantindo que eu vou ser amado. Então, a criança, quando ela entra nisso, 2, é uma oportunidade muito grande de a gente olhar para ela e dizer assim, você está sentindo isso? Tudo bem, eu entendo que você sinta isso. E por isso que é bom sempre lembrar para ela, eu te amo do jeitinho que você é. Eu não te amo porque você me agrada ou me desagrada, porque você corresponde ou não corresponde às minhas expectativas.
Eu acho que essa é uma mensagem que toda criança tem que receber, mas especialmente as crianças 2, elas precisam mais ainda do que as outras, porque elas são mais sensíveis a isso. Elas precisam aprender a entender que está chateado com ela, de que não está gostando do que ela fez, né? Ou está chamando a atenção dela, não tem nada a ver com amor. Porque essa é a mistura que acontece. É como se o que eu não fiz legal mexesse com o amor que você sente por mim. E não mexe com o amor que você sente comigo. Eu estou só chateado com isso, só quero que você melhore isso aqui. E essa diferenciação a gente tem que fazer, né? E é aquela coisa, o olho já enche de lágrima, o choro já vem rapidamente, é impressionante, como eu digo, meu Deus do céu, como isso, né? E a gente, depois eu fico, meu Deus, será que exagerei, né? A gente fica com aquela jogo de culpa de mãe, né? Mas a gente já entende o processo, então, assim, essa fala sua eu gosto muito. Eu lembro quando você falou isso no curso. Eu te entendo, mas não vou entrar nessa com você, né? Então, assim, vamos ver o que precisa a gente ajustar aí. Então, eu lembro muito do curso essa frase, essa coisa, porque eu já lembrava dela que ela tinha essas crises, esses dramas, assim. Eu fico chamando de drama, deixa de drama. Mas é impressionante isso mesmo. E às vezes, assim, até mentir, eu já peguei ela na mentira, para ela não dizer que, né? Para não sair, não, eu não faço isso, né? Eu só faço certinho. Então, para ela é muito difícil mesmo. Essas questões de não estar agradando, de não, né, de não fazer a coisa certa, Você de que falou uma coisa interessante, assim, que se a gente for olhar sob a luz do Enneagrama, as mentiras das crianças. Você veja que as crianças, a depender do que ela está sentindo, ela pode ter um processo de mentira para poder tentar proteger aquilo que a personalidade dela, a informação está querendo proteger. Né? Então, uma criança 2, ela vai ter uma tendência, às vezes, a omitir informações ou falar de um jeito a coisa que fica um pouco distorcida. Isso. Para poder provocar o impacto que ela quer, ou não provocar o impacto que ela sente que vai provocar e que vai gerar o sentimento de, ai meu Deus, não devia ter feito isso. Né? Eliane, você queria falar alguma coisa também, né? É interessante isso, né, da mentira, que eu não tinha percebido antes, mas você falando, né, é aquela mentira branca, né? Isso. Que é aquela coisa, às vezes, assim, não terminou uma tarefa, mas aí não fala, justamente para não, né, acha que se desagradar, vai acabar o amor. Uma característica muito forte isso, né? Tem que fazer tudo certinho, senão não vão me amar. A menos hoje, mas eu ainda percebo essa motivação, sabe, no fundo. Bastante forte, assim. Tá mudo, André, não tô conseguindo te ouvir. E você, Cássia, o que você percebe do Yuri nesse sentido, como ele não está bem? O que mais chama a sua atenção? Bom, um aspecto que a gente está observando e que está ficando mais intenso, se apresentou nas primeiras semanas, primeiros meses, mas que agora está ficando mais intenso. E você falando, eu sabia que eu ia aprender muito hoje, embora eu esteja devorando o livro, que está lindo, parabéns. Obrigado. Eu sabia que te ouvir hoje ia ser muito especial. Ele está entrando numa noia de ciúmes, levando ele para a mentira com mais frequência, justamente para conseguir tirar o irmão do foco, para conseguir tirar o irmão da cena e ele ter toda a atenção. Então, mentiras que prejudicam o irmão, que fazem com que a gente repreenda o irmão, ou tire o irmão da sala na hora da brincadeira para ele refletir sobre o que ele está fazendo, tem vindo com muita frequência. Então, é um alerta para nós, né? É uma insegurança dele que está se intensificando. Eu entendo que nas primeiras semanas isso talvez não fosse tão evidente, porque estávamos todos nos conhecendo. Então, todos estavam tentando entender quem é quem, quais são as regras da casa, como é que as pessoas funcionam. Agora que ele se sente mais confortável e que ele aparentemente já entendeu, isso está vindo com bastante força. E como o irmão é muito esperto, muito ativo, muito falante, apesar de ter só 3 anos, ele já sente a necessidade de tirar o pequeno da cena. E a gente tem sido muito firme com relação a isso, e essa tua fala é uma fala que a gente usa literal, eu tenho usado com ele literalmente. A gente te ama pelo que você é, a gente gosta de você porque você é o Yuri, ponto. Não é nada que você vai fazer por nós
que vai gerar mais amor ou menos amor. Quando a gente não gosta de um fato, não gosta de uma atitude, né, de algo que aconteceu. Então, a mentira para prejudicar o irmão é um aspecto, né, que vem da negatividade, que preocupa, que sempre nos deixa muito alertas, fato. Essa dificuldade de não ser invasivo, de não ser pegajoso, que aí extrapola, vai além da família. As vizinhas às vezes já passam vindo da academia dizendo: tô suada, não chega perto. Ele já abraçou. E eu sei que tem outro recado ali, né? Tem acontecido de uma das vizinhas, que é vizinha de muro, está recebendo o fornecedor, ela está conversando com o fornecedor. E ele interrompe a conversa, ele quer participar daquela conversa, né? Ou alguém pergunta para mim, agora a gente está com vizinhos novos mudando no outro lado, qual é o teu nome? Ele não deixa eu pensar em responder, ele já diz: o meu é Yuri. Então, o holofote tendo que ser virado para ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tenho brincado com ele: desce do palco, filho. Desce do palco, tá tudo bem, você faz parte, você vai ter a sua vez de falar, nós vamos te ouvir, né? E nós fazemos, inclusive, reunião em família, cada um tem a sua vez de falar, quando aquele tá falando, todos escutam, ninguém, né, nem o pequenininho, não faz brincadeira, escuta, mas ele se colocando com muita... É uma gana, né? É uma gana porque ele precisa tomar o espaço dele, e a gente entende, tem a ver com toda a história dele, com todo o desamor anterior e todo o abandono anterior, né? E como o pequeno demanda certas atenções pela idade que está, ele ainda está tateando e tentando entender se ele é tão amado quanto, tão aceito quanto, né? E a gente fica explicando, é que o teu irmão tem 3 anos, tem certas coisas que ele não pode fazer sozinho, e que nós vamos ficar mais presentes, né? No banho, mas não, eu já percebo que até o banho vira um enredo, porque ele, na verdade, quer a gente lá no banho com ele, do mesmo jeito que faz com o irmão. E isso, em parte, é um processo muito natural da criança que é adotada, né? Ela regride nos processos, ela infantiliza muitas coisas que ela já dominava. Então, às vezes eu digo para ele: então, seja honesto, fala que você quer que eu lave teu cabelo. Eu vou lá e lavo teu cabelo, né? Olha, Em vez de veja que você está... Veja o que você está trazendo, que interessante, Cássia. Você está trazendo, né, como isso é um processo que acontece com a criança adotada e é um processo que acontece com a criança 2. E só para entender que isso tem a ver não simplesmente com traço de personalidade, mas com o processo psicoespiritual que acontece no ponto 2 do Enneagrama. Você veja que o que acontece no ponto 2, do ponto de vista de personalidade, ele tem a ver com o que acontece no ponto anterior, 4, tá? Então, é um buraco que fica aqui em mim, quando eu me sinto afastado de algo que era importante para mim. Então, essa carência, ela se manifesta nessa vontade muito grande de conexão para poder nos sentir carente, sentir minha necessidade atendida. Então, a criança adotada, ela geralmente, pelo processo de não ter ficado com a mãe biológica, né, isso gera geralmente um pouco esse buraco, né, que faz com que você tenha essa necessidade de receber isso, como você está falando. Aí você veja que se amplia com a personalidade, no caso dele, né? Então, é como se o tempo todo eu precisasse estar garantindo o amor e testando o amor também, né? Exatamente isso que a gente percebe, André, que fica tudo muito mais intenso por conta de todo o histórico, por conta de toda a vivência, né? E porque faltou o contato físico, faltou o zelo. Então a gente tem feito mais perguntas agora para ele. Alguém te ensinou isso? Né? Porque não dá para subentender, porque está com quase 7 anos, que ele já sabia fazer. E no início, né? A demanda era muito grande, chegar mais de uma hora para outra vira, né, a rotina de uma casa. A gente foi deduzindo que certas coisas ele conseguia, e como ele é um ENE tipo 2, ele dizia que conseguia. Deixa que eu faço. E agora a gente está vendo que não, que há realmente a necessidade de a gente ficar mais perto, perguntar até onde ele consegue, e voltar um pouquinho o processo para ensinar certas coisas que parecem elementares. Parecem muito elementares. E aí fica mais fácil de construir o vínculo, que é o nosso grande trabalho agora, né? É a construção de vínculo. Porque isso não vem automático junto com o termo de guarda. Essa é uma ilusão extremamente romântica, né? Claro. Na verdade, criar vínculo é uma tarefa que a gente vai fazer a vida inteira, em várias situações, criar e recriar, né? E é um tema que tem tudo a ver com o traço 2 do Enneagrama, que o tema tem a ver com criação de vínculo, né?
Então é isso, e esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter aqui com as crianças dois. Como ajudar ela a criar vínculos com as outras pessoas, sem precisar manipular para garantir esse vínculo. Sem precisar usar o meu dom para manipular e garantir o vínculo. Ou seja, perder o medo de perder o vínculo. A gente já está aqui no avançar da hora. Pode falar, Eliane. Eu queria só comentar uma coisa, no distorcido também do traço, que eu percebo muito a dificuldade dele falar não, mesmo querendo falar não. Mas aquela dificuldade para não desagradar, né? E de ceder demais, e muito facilmente. Então, por exemplo, com a irmã mais nova, se ele quer brincar de uma coisa e ela quer brincar de outra, dali a um pouco, ela já conquistou o jeito que ela queria brincar, porque ele não quer desagradar. Principalmente, eu entendo que a gente, né? Ele não quer desagradar. Então, muitas vezes eu tenho que chegar por trás, assim, chamar e falar assim: olha, não é preciso que você fique agradando a gente o tempo inteiro. Coloque o que você quer fazer. Que seja um sim, então que seja um sim. Que seja um não, então que seja um não. Você também tem direito de colocar, de se colocar, né? Você não precisa ceder o tempo inteiro. Eu me lembro de uma festa junina que ele estava em 4º lugar na fila. Eu fui buscar uma comida, quando eu voltei, ele estava em 10º lugar, 12º. Tinham entrado várias crianças pequenininhas na frente dele. Ele foi cedendo, cedendo, cedendo. Eu olhei para aquilo, a capacidade, né, de dizer não, parece que não veio junto ali. Tem que ser Isso trabalhado. mesmo. Isso é uma característica. E você deu um exemplo perfeito da fila, né? Foi deixando, 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 deixando. Porque, no fundo, quando ele faz isso e ele vê a felicidade daquelas crianças olhando para ele, naquele momento, ele se sente bem com ele mesmo. Ele E ficou esse é o com raiva. aprendizado. Eu percebi que ele ficou com raiva, André. Então, mas é um Ele misto ficou de vermelho, sentimento. mas ele cedeu. É um misto de sentimentos. Uma parte dele fica com raiva porque não está atendendo a necessidade dele. Mas uma parte dele, que é mais egóica, né, fica feliz. Porque, ao mesmo tempo, ele fica com a sensação de que os outros olhando para ele dizendo: poxa, que legal ele é. Ele deu uma vez para a gente, né? É a sensação que fica. Gente, ó, a gente já está aqui no avançar da hora, né? Não tem uma rigidez de ter que acabar em ponto, mas eu acho que está na hora de a gente caminhar para o fechamento, né? E eu queria, como eu fiz na outra live, eu queria abrir agora uns minutinhos para, se tem alguma mãe ou pai de alguma criança dois que gostaria de partilhar o que sentiu, o que viveu aqui nessa conversa, né? Ouvindo as histórias, lembrando, se quiser fazer uma partilha. Então eu vou ativar aqui, autorizar aqui que vocês possam ativar. Então, quem tiver uma criança dois, tá? Vou pedir agora que sejam realmente mães ou pais de crianças dois que possam querer partilhar. Por favor, ativa. Regininha. Cadê? Oi, gente, boa noite. Obrigada, né, pela partilha, né, das mães observadoras aí que conseguiram, né, chegar no tipo 2 aí das crianças. Eu sou uma tipo 2 e eu tenho uma dúvida, assim, eu estava muito querendo, né, participar desse encontro, até para eu me enxergar também, como quando eu era criança, né? E, André, existe alguma situação do tipo 2 com a figura paterna? Alguma coisa de aceitação, ou o olhar dele? Existe? Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas eu sei que cada traço ele tem alguma relação, ou com a mãe ou com o pai, de falta de olhar, ou de atenção, ou de carinho. E como isso é um traço que ele vai sendo construído desde pequeno, que é a fase que elas estão observando os filhos delas, né? Isso é uma coisa que eu queria entender melhor, se é isso mesmo, né? Se elas percebem isso na criança, a questão de ter um olhar de aprovação paterna, essa coisa de agradar muito esse lado, né, do pai. Eu não sei se eu estou sabendo assim realmente fazer a pergunta, mas Ó, existe eu essa não, eu não, relação?
Eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu acho que não é o foco da live em si, teorizar um pouco sobre esse processo psicológico por trás, assim, né? Não, não é nem Eu a queria ouvir questão mais... de saída do foco. Eu queria entender É, se essas é no, sim- crianças, na observação delas, os filhos delas realmente fazem isso, de ficar tentando agradar, agradar, agradar. Porque eu tenho uma filha que eu fico sempre na dúvida se ela é 7 ou 2. Por que, que eu estou pensando nisso? Porque é uma criança que está sempre agradando, 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 se anulando, e precisa desse olhar, tá? E eu vejo que ela precisa desse olhar, dessa aprovação do pai. Mas eu também desconfio ser esse outro tipo, 7, porque vejo também que tem uma facilidade de adaptação, gosta de sair, de festejar, de estar com muitos amigos, essa coisa toda. E que acaba me confundindo um pouco em relação a isso. Né? Se é um traço do 2, que o 2 faz tudo para agradar, ou do 7 realmente, né? Olha, o que eu posso dizer para você sobre isso, sim, faça a minha visão, tá? Eu tenho muito cuidado com qualquer descrição que feche muito as coisas. Como, por exemplo, uma leitura corporal do Enneagrama. Então, toda pessoa, 8, tem o peito mais estufado e assim, tal, tal. E tem o corpo maior e forte. Não, já vi pessoas que são magras e que são 8 e que não tem um perfil que geralmente quem trabalha com terapia corporal diria que é do 8. Então, sim, não é que é inválido a percepção do perfil corporal. Apenas isso tem que ser olhado com cuidado e não se definir por isto, simplesmente. E também vale para essa coisa de paterno, de papel de mãe e de pai com os traços. Eu não sou uma pessoa que me preocupo muito em ficar dizendo, o 2 tem a coisa com a figura com a mãe, com o pai, sabe? Primeiro, quem tem que diferenciar que quando você vai falar sobre isso não é a mãe e o pai, é a figura materna e a figura paterna. A gente tem que pensar nisso. E às vezes a figura paterna e materna é invertida na casa. Né? Uma mãe pode ser mais paternal, um pai mais maternal. O que eu posso dizer em relação às crianças 2 é que criança 2 ela é uma criança sensível à maternagem. Então, ela gosta da maternagem, ela é maternal, ela é cuidadosa, e ela gosta e se sente confortável com quem é cuidadoso. E a pessoa que é amorosa e cuidadosa é aquela pessoa que ela tende a sentir um conforto naquilo ali, que ele está perto. Geralmente, a figura que faz o papel mais paterno, faz mais papel, se é um pai ou uma mãe, ele quer o amor desse pai e dessa mãe, claro. Mas, ao mesmo tempo, ele sente medo e se sente inseguro. Porque a pessoa que é mais assim deixa ele inseguro. Porque ele sabe lidar mais com alguém que ele percebe claramente o afeto. Tá? E a pessoa que demonstra mais forte os limites, as coisas, faz ela ficar sem aquela sensação de que não sei se está me amando ou se não está me amando. Porque há uma confusão na cabeça de que amar é demonstrar carinho e afeto. Então parece que a pessoa que está sendo mais firme e exercendo as coisas mais paternal é como se não estivesse amando ela naquele momento. Então, aí, se é um pai que ela admira muito, ou uma mãe que admira muito, claro que ela vai querer conquistar o amor desse pai e dessa mãe, sabe? Não vai querer que esse pai e essa mãe fiquem desse jeito, né? Então, a minha visão é ler um pouco muito mais nesse sentido. O que é que essa criança espera? Eu espero receber essa maternagem, esse colo. Então, se tem uma pessoa que é importante para mim e não me dá isso, eu vou ansiar por isso, sabe? Mas eu vou ansiar inseguro. Tá? Respondi a sua pergunta? Respondeu, que é a coisa mesmo do agradar, né? Do tipo 2. Agradar aquilo isso. que ele, no olhar dele, ele está sendo abandonado. Isso. Entendi. Alguma mãe, pai de criança 2? Jade? Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma filha do traço 2, Marina. Marina tem 9 anos e na fala das outras mães parecia que estava falando dela. Ela é atenta a todo o movimento da casa, ela tenta todo o tempo ajudar. Tem situações assim que uma vez eu estava numa festa e uma moça passando com uma taça de vinho na mão e se bateu e sujou a roupa de vinho, aí ela... Na hora, as crianças que estavam próximas começaram a sorrir da situação, que ela fez, ai, minha roupa nova.
Aí Marina correu, minha mãe, eu preciso do seu celular agora, eu preciso. Eu disse, Marina, festa não é lugar de celular. Minha mãe, por favor, é para ajudar alguém. Aí eu entreguei o celular e fui acompanhar para ver o que era. Ela queria procurar no Google uma forma de tirar mancha de vinho de roupa branca. E aí a moça que estava com a roupa, mas sua filha é uma fofa. E assim, isso é assim mesmo. Uma vez meu filho mais novo jogou slime no meu cabelo e grudou, e eu, meu Deus, bem no início do slime, o que é que eu faço? Vou ter que cortar meu cabelo. E eu chorando, preocupada com o meu cabelo, que quanto mais eu jogava água, quanto mais a coisa embolava. E lá vem Marina, minha mãe, eu já procurei, coloque detergente, coloque detergente. Então, assim, ela tem esse traço realmente de ajudar, de dar conta também da vida dos amigos da sala, que eu já peguei várias mães, às vezes, na saída da escola, Marina, e fulana, hoje, como foi na escola? Prestou atenção? E ela acabava falando da vida, que depois começou a me chamar a atenção, de chamar, Marina, vamos aqui, não é assim, filha, também você não precisa estar falando, porque acaba, às vezes, saindo do ponto sem perceber que está ajudando, mas está levando, vamos dizer, um fuxico do amiguinho, né? E isso é que eu tento, assim, moldar ela mesmo, para poder ela ter cuidado no que ela vai falar, porque ela tenta ajudar, ela toma conta da vizinha. Se a vizinha está fazendo uma reforma, ela quer saber por que está demorando, por que está precisando daquela reforma, tenta ajudar. Então, assim, ela é bem dessa forma, mas, ao mesmo tempo, o que me incomoda muito, assim, que acho que é do traço, personalidade, essa questão de acabar cedendo. Eu acho, assim, que ela quer, mas, de repente, ela desistiu. Marina, não estou entendendo, você queria tanto. Não, minha mãe, deixa, ele não está querendo com o irmão, né? Você não prefere? Às vezes eu não quero alguma coisa, e quando ela está querendo e ela desiste, eu fico, por que você desistiu? Eu vou atrás. O que foi que aconteceu? Por que você desistiu? Isso é uma coisa, assim, dela que eu fico, às vezes, assim, preocupada, e eu vejo, assim, que parecendo que, às vezes, ela quer me agradar, porque... Então, eu evito, às vezes, até de dizer qual é a minha posição. E isso do cuidar assim, os primos da casa que tem, ela sabia dar como botava para rotar, como tudo, desde pequenininha. A gente tem um cachorrinho, ela dá aula de como cuidar de um cachorro, dos cuidados, de tudo. É uma coisa muito forte, assim, realmente, esse cuidado. Mas também essa questão, às vezes, do querer tanto agradar e esquecer de si, e deixar para lá algo que tanto quer, de correr atrás, realmente, isso é algo, assim, que me deixa muito tensa, assim, na criação dela, tentando saber, assim, o limite do razoável, sabe, André? Sim, eu entendo, Jade. Muito obrigado pela sua partilha, né? Eu só falo uma coisa para você, né? E vale para todos, né? E vale inclusive para todas as crianças, né? Vamos ficar tranquilos. Eu estava falando para uma mãe hoje que eu fiz uma consulta de orientação NEA Coach, né? E que é assim, confia na força da essência que guia a sua filha, tá? Confia na força. A essência, ela é mais forte do que a distorção. Então, pode ter certeza que esses percalços de não conseguir dizer não, de ceder, de agradar demais, né? Que isso são coisas que ela vai aprendendo a lidar aos poucos. Especialmente porque a gente está falando aqui de pais e mães que já perceberam esse comportamento e que já estão atentos e que vão ajudar essa criança a fazer isso, né? Porque muita gente que passou por esse processo aprendeu aos trancos e barrancos, quando estava adulto só, né? E com muito sofrimento, muitas vezes, né? Alguns não aprenderam, mas outros, muitos aprenderam aos trancos e barrancos. A gente tendo esse conhecimento e entendendo, a gente pode ajudar ela a ir desenvolvendo uma outra forma de fazer as coisas sem ser tanto aos trancos e barrancos. Mas alguns trancos e barrancos vão ter que ter, sabe? E existirem os trancos e barrancos não é sinal que vai dar errado. Eu acho que a gente foi educado de um jeito que a gente não confia na força da vida, na força da essência, sabe? Então, nós, pais e mães, temos tendência a ter muito medo dos nossos filhos darem errado, de virarem gente ruim, de ter algum problema, de não se encontrarem na vida, sabe? Eu acho que está na hora de a gente sair desse medo, sabe? E de a gente confiar na força da vida mesmo. Especialmente porque a gente está se esforçando, né? Então, sem se esforçar,
muita gente vai dar, a maioria não vai desencaminhar, né, sem um grande esforço, porque muita gente cresce sem nenhum autoconhecimento e a maioria não vira marginal, não vira drogado, não vira nada disso. Vai, cresce, encontra caminhos. Então, imagine a gente que já está tendo mais consciência e que está fazendo. Então, vamos confiar na força da vida dos nossos filhos, que é muito poderosa mesmo essa força, sabe? Então, quando vier essa angústia, Jade, respira e lembra, se conecta com a essência dela. Eu gosto muito de fazer isso, lembrar assim que a gente tem essas duas partes da gente, a essência e a existência, né? O ser da essência e o ego, e o egozinho da criança ali. Então, quando você estiver preocupada com o ego dela, fecha os olhos e lembra assim, olha para ela e diz, eu estou vendo o ego dela, eu estou preocupada com esse ego dela. Agora deixa eu olhar para a essência dela e traga uma imagem, deixa eu ver uma imagem da essência que está atrás desse ego. E aí peça para essa essência, olha, me ajuda a não esquecer de você, a lembrar que você está aí junto com esse ego e que você também está guiando isso. Porque se conectar com a essência da criança ajuda a gente a lembrar quem ela realmente é e a força que realmente está guiando ela. Porque a tendência da gente é a gente se identificar com o nosso ego, com a nossa personalidade e acabar identificando a criança também. E aí, claro, se a gente vê ela e identifica ela com o ego dela, a gente vai sentir medo por ela. Tá? Então, faz parte dos percalços. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estavam aqui hoje. Agradecer a Débora, a Liane, Cássia, que se puseram a serem as convidadas dando os depoimentos. A Jade também que partilhou. Regininha que também fez uma pergunta que ajudou a elucidar questões. Eu queria só fazer um fechamento rápido. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um instante e respire consciente. E ao respirar consciente, perceba como você está saindo dessa live hoje. Perceba como está o seu corpo, perceba como você está se sentindo e como está a sua mente, que pensamentos estão nela. E tome consciência agora do que você está levando e do que você está deixando aqui hoje. Algo que você percebeu que você pode e quer deixar a partir de agora na relação aí com as suas crianças, com você, e algo que você está levando. E nesse momento se conecta com todo o amor que você sente pelas crianças da sua vida, inclusive pela sua própria criança. E manda esse amor para elas na forma de intenção. Se quiser imaginar uma luz chegando no coração delas, manda. E traz essa intenção, que essa energia amorosa, essa energia de cuidado, essa energia de gentileza. Eu digo que o dom do 2 é o cuidado com gentileza. Então, que essa energia amorosa de cuidado com gentileza possa chegar agora no nosso coração, no coração das crianças da nossa vida, inclusive a nossa. Perceba a sensação disso. Inspire, expire. E com muita calma vão abrindo os olhos. E para fechar mesmo, eu só quero partilhar com vocês aqui uma charge que tem tudo a ver com a criança 2, certo? É uma charge que vai fechar com chave de ouro isso que a gente conversou aqui hoje. Estão vendo? Ok? Estão vendo agora? Olha só. Está dizendo aqui. Eu quero ser um desses caras durões, psicopatas, com sangue frio. Mas, Kevin, você é o cara mais gente boa que eu conheço. Então, adivinha só. Eu vou comer todo o yakisoba que está na geladeira, sem dividir com você. Nossa, isso foi tão frio que eu preciso de um casaco. Eu não estou nem aí. Eu comprei um casaco para você. Essa é a criança 2, que a gente escutou aqui hoje. Então, essa criança que mesmo chateada, mesmo brava, mesmo triste, ela não vai deixar de comprar o casaco e de acolher. Porque o amor e a vontade de cuidar ainda é maior do que o orgulho, do que a raiva, do que qualquer outra coisa. Então, quem tem filho 2, não esquece disso. Quem sempre lembre dessa beleza que eles são. Muito obrigado a todos. Um bom descanso, uma boa noite. E aproveite, já deixa aqui o convite. Na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 7h30, vai ter a próxima live e a gente vai trabalhar agora com o traço 1. Então, vão ser 3 mães do traço 1 partilhando experiências. Em breve, eu vou estar divulgando aqui nas redes, mas já está certo. Quarta-feira que vem,
tá bom? Quem está na lista e que participou e que recebeu e que está recebendo, vai receber certinho, não precisa nem se inscrever, tá bom? Até logo!